Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na Cidade, é o podcast do Sindicato Metabase, que chega não só para os trabalhadores que o sindicato representa, mas também para toda a sociedade. Inclusive, essa é a proposta desse podcast, mostrar para a sociedade catalana, de ouvidor, da região como um todo, o trabalho do Sindicato Metabase, que atua junto aos mineradores aqui da nossa cidade, da nossa região. E hoje mais um convidado especial, está com a gente mais um secretário aqui de governo da Prefeitura de Catalão. Hoje o nosso convidado é o secretário de Obras, Leonardo Martins, o engenheiro Leonardo Martins, e aqui a gente cumprimenta a partir de agora, e também os nossos convidados aqui, entre eles o Danilo Metabase, seja muito bem-vindo, também o Mário Neto com a gente. Vocês vão dar as boas-vindas ao nosso convidado, o engenheiro, o doutor Leonardo Martins, que nos honra com a sua presença aqui hoje. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, nossos amigos ouvintes que vão nos assistir. E agradecer o Leonardo pelo convite. Quando a gente fez o convite, ele já estava, a prontidão, já estava falando, não, com o maior orgulho, vou ir, Danilo. É um cara assim, que trabalha muito, né, na prefeitura, porque obra tem, né? Pois é, obra. Então, obra não falta. Então, assim, agradecer ele pela presença e vamos mais um bate-papo aí descontraído, né? Vamos falar com ele sobre obras e muitos outros assuntos, hein? Mário, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham pela TV Metabase, cumprimentar aqui o Danilo e receber aqui, né, Leonardo Martins, secretário de obra, muita satisfação aqui, né, político, um cara de muitas ideias. Temos certeza que o bate-papo hoje vai ser muito produtivo, mais uma vez, né, um bate-papo muito relevante para a sociedade ficar aí bastante informada. Pois é, então vamos cumprimentar. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Uma alegria estar te recebendo aqui para a gente falar sobre a sua atuação enquanto secretário de obras e outros assuntos também, porque aqui a gente vai sem pauta mesmo, é de acordo com a história do convidado e você tem muita história para contar, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Návio. Obrigado, Danilo. Obrigado, Mário. Obrigado ao Sindicato Metabase pelo convite. E é um prazer estar aqui falando com vocês, participando desse podcast e à disposição para quaisquer assuntos que vocês tiverem. Nós estamos prontos e disponíveis. Pois é, quando a gente fala que o Leonardo tem muita história para contar, é bom ele já começar falando um pouquinho disso, e principalmente a sua história com a política. Eu me lembro que você foi candidato a vereador, elegeu-se vereador e o vereador mais votado naquele pleito. Isso. Mas a sua história não começou ali, como na política, Leonardo. Ontem eu estava até conversando com o Velomar e eu estava pensando sobre isso, Danilo. Eu sou de 1972, então em 82, com 10 anos, eu já estava participando das políticas, acompanhando os políticos em Catalão, na época o Alei Margon prefeito, Iris Rezende governador, sempre ligado a essa ala política, né? E depois participando das eleições, sempre bem presente nos comícios, nas ações. Então eu participo de política desde sempre. E sempre ligado a esse grupo, né? A lei, a DIB. E eu já fui candidato a vereador em 1998. 96, não? 96. Foi do Alei com o Oripão. Isso. Fiquei como primeiro suplente. Aquela foi a primeira incursão sua, colocando seu nome à disposição. Isso, eu era recém-formado engenheiro, estava trabalhando como professor já, inclusive era professor Leonardo. E aí nós começamos, eu tive quase 600 votos, primeiro suplente, foi uma eleição muito bonita. Já viu? Pelo MDB? Já pelo MDB. PMDB, na PMDB. Época. E aí, sempre ligado a esse grupo, chegando em 2000, o Adib me convidou para ser secretário de obras no primeiro mandato, e aí nós começamos essa história que já se vão 23 anos participando ativamente das administrações. Mas ali em 2000, do PMDB. Em 2000 você foi eleito. Aí em 2000 eu fui, no primeiro mandato do prefeito Adib, eu fui secretário de obras, 2001, 2002, 2003, 2004. Depois, 2004, 2005, eu fui eleito vereador. Já que foi que você foi o mais votado. Mais votado, com 1.800 votos. Foi quando nós tivemos 10 vereadores na Câmara. Era 10, né? Eram 17, de repente passou para 10,
e nós participamos de uma das campanhas mais duras do Legislativo, que foi essa, com apenas 10 candidatos. E aí eu fui ser vereador, e enquanto vereador eu me licenciei para ser secretário de Transportes, fui secretário de Governo, tive outras atividades dentro do Poder Executivo. Aí, concluído o mandato de vereador, eu optei por dar um tempo e fui cuidar da parte minha profissional, onde eu fui fazer especialização, engenharia, trabalhei em grandes empresas em Goiânia, e fiquei 8 anos fora da política. E agora, no segundo mandato do prefeito Adíbio, eu retorno, no terceiro mandato, eu retornei como secretário e já estamos agora no 4º mandato. Né? Então, de forma que, se você eu estava até lá no meu gabinete, eu tenho escrito lá, Danilo, eu formei em 1993 engenharia. Nós estamos em 2023, então se foram 30 anos, Nave. Então eu formei com 20 anos, formei muito novo, tenho 50 anos, então eu tenho 15 anos de política ativa e 15 anos no mercado privado, né? Então eu conheço os dois lados muito bem, já trabalhei ativamente nos dois lados. Então isso faz com que a gente forme um currículo bom e participativo. Enquanto isso, eu formei em corretor de imóveis, né? Agora eu estou fazendo direito, passei para o 5º período de direito, e sempre estudando, preparando e atrás de conhecimento para a gente poder atender bem a comunidade nos cargos que a gente ocupa. É importante isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre política, mas mais na frente, porque agora eu quero me ater à questão das obras e passar aqui para o Mário, mas o Danilo, que a gente falava também, né, e vem falando nesse podcast sobre o quanto as gestões do prefeito Adíbio e do MDB, de uma forma geral, são obreiras, né? Mas vamos falar sobre política mais na frente, porque algo que tem mexido com o cenário político aí, há uma possível pré-candidatura do Leonardo pelo PT, e teve gente que se assustou quando ouviu você dizer que você é de centro-esquerda. Teve gente que ficou assim, mas o Leonardo, então você vai explicar isso pra gente mais pra frente. Mas agora vamos falar de obras, o Danilo. Como é que você vê o Leonardo enquanto secretário de obras e sendo essa marca da administração do prefeito Adíbio Elias? O Leonardo é um cara, o currículo dele, você vê que ele é estudioso, né? Então, por isso está onde está, eu sempre falo. Hoje, dando exemplo, você pega o prefeito Adíbio, ele tem os posicionamentos das obras dele, que aqui em Catalão realmente é feito, mas sempre tem que ter uma pessoa por trás. E essa é o Leonardo, porque na execução de uma obra, a pessoa tem que entender que tem os pontos negativos. Essa obra pode impactar isso positivo, mas isso aqui é negativo. Então, é onde o Leonardo entra. É um cara que não aparece, entre aspas, mas é um cara que chega e senta no prefeito, eu falo que eu já vi isso, e mostra os pontos positivos, isso aqui é um negativo, mas nós temos que, como se diz, fazer algo para substituir o negativo, porque fazer uma obra, igual eu falo, vamos abrir uma avenida igual lá, peraí, vai abrir, mas qual que é o risco? Então, quando você abre uma avenida igual lá, velocidade, pessoal, aí hoje mesmo eu escutei o prefeito falando, então assim, vai pro radar lá, então assim, enfim, o Leonardo entra nessa questão, porque ele mostra pro prefeito que a obra tem que ser feita para desenvolver a cidade, que é o que é feito em Catalão, a gente tem que ser sincero. Hoje Catalão é muito desenvolvido, ontem eu estava até comentando isso, graças às obras, porque aqui em Catalão tem um desenvolvimento para dar emprego e o desenvolvimento pensando no trânsito, que é desenvolver, ter agilidade, e o Leonardo entra nessa questão, porque é um cara estudioso. Você vê o histórico dele contando, já é formado, tá se formando de novo, então o cara não para. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem isso. O cargo do Leonardo, ele é um cara político, mas o cargo dele, na minha opinião, ele é profissional, porque ele estudou para isso. Então, o Leonardo é um cara diferente. Então, é um cara que você vê lá na prefeitura, o cara sempre pensando na cidade para desenvolver. Então, assim, ele tem um lado político. Com 10 anos de idade, ele mesmo falou próprio, já estava no meio político, mas estudou para entender o que é melhor para a cidade. Então, eu parabenizo ele pelo esse belo trabalho que ele faz, que realmente faz mesmo, um belo trabalho, e cada tempo passando estudando para desenvolver a cidade. Importante a gente ter essa atenção, esse olhar para algo que impacta fortemente a sociedade, que é essa questão das obras, né, Mário? Ter alguém, como o Danilo acaba de falar aqui, não só está lá por estar, mas estudando, analisando e vendo a viabilidade e analisando principalmente os prós e contras. Isso é fundamental
na gestão pública, né? Exatamente. Todas as vezes que você tem um político com capacidade técnica, que é o caso aqui do professor Leonardo Martins, você entrega um trabalho muito melhor. Porque às vezes o político, só por ser político, né, ele, às vezes tem uma competência administrativa, às vezes uma competência de tratar com pessoas, mas aí quando você traz, como o professor Leonardo, engenheiro Leonardo, tem a experiência no privado, né, como ele mesmo diz, e a experiência política, isso eu acho que acelera os processos, né, consegue acelerar, entregar com mais rapidez, fluidez, porque ele caminha entre a população, mas também sabe a realidade do privado, como é que é a execução, né, das coisas, a qualidade que as coisas precisam ser feitas e a velocidade que elas precisam ser feitas, né, e o reflexo está aí, né. Eu acho que hoje a pasta que o Leonardo administra em Catalão é de longe a que mais entrega à sociedade a questão das obras, a questão da... A cidade cresceu, né, eu comento muito com as pessoas que a cidade cresceu e a gente nem percebeu, né. Quando a gente para e vai olhar, faz nosso Catalão, que a gente estava falando aqui antes de começar, Catalão está se tornando a capital desse sudeste de Goiás. Já é a capital, né? Com certeza. Agora, Leonardo, como é que é para você estar à frente de uma pasta tão importante como esta, que faz essa entrega, a qual eles acabam de mencionar aqui, para essa cidade que tem essa importância? Eu gosto de resumir bem isso aí, Nave, numa palavra que o senhor gosta muito, que chama-se planejamento. E que o senhor fala sempre e gosta de trazer esse debate do planejamento. É claro que é importante falar que o prefeito Adib é obreiro, e realmente é o perfil dele fazer obra, e a gente tem que trabalhar isso diuturnamente, visto que e atrás dele tem o Leonardo, tem o Luiz Severo, tem outros engenheiros renomados, e atrás de nós também temos nossos engenheiros que trabalham conosco. Lá na Secretaria de Obras eu tenho um departamento técnico formado por profissionais todos formados e graduados aqui em Catalão, sejam na UFCAT, na Uniub, pessoas que foram preparadas por mim, entrou como estagiário e hoje participa do quadro técnico da prefeitura. Nós temos profissionais de engenheiros, arquitetos, que fazem com que correspondem às nossas atividades. E profissionais estes que hoje, só para você ter uma ideia, Danilo, Mário, Návio, nós não pagamos projetos. Todos esses projetos que vocês veem aqui na cidade são projetos feitos lá pela Secretaria de Obras, pelos engenheiros, arquitetos da Secretaria de Obras. Então você imagina o quão nossa prefeitura está na frente, a Secretaria de Obras está na frente das demais prefeituras, não só da região, como do centro-oeste aqui, prefeitura do porte médio de Catalão. Mas de forma que, quando se diz que o prefeito Adib é um prefeito obreiro, mas ele faz também muito bem feito o dever de casa. Ontem nós estávamos lá no café da manhã, mostrando o maior hospital do interior do Brasil ser construído, de 12.600 metros quadrados. Eles estavam lá falando que a saúde obrigatória é 15%, Catalão tem gasto até 30% com a saúde. Então, o dobro que a Constituição solicita. Em educação tem que se gastar 25%, Catalão gasta 35%. Então, de forma que Catalão, o prefeito Adib faz o dever de casa muito bem feito, resolve os problemas do dia a dia no quesito saúde, educação, e com isso também, através da gestão firme que ele tem e através do planejamento, que eu já vou chegar nessa questão, sobra-se dinheiro para recursos do Tesouro Municipal para também fazer novos investimentos e tornar Catalão canteiro de obra. Lá em 2000, voltando lá em 2000, no primeiro mandato do prefeito Adib, nós, quando adentramos, nós todos somos de Catalão aqui, nascidos e criados em Catalão, lembramos, e mais ou menos mesma idade, nós lembramos o que era Catalão lá em 2000. Catalão em 2000 com mais ou menos 60 mil habitantes,
você via essa magistrada de ferro aqui, como é que era uma sujeira, era uma coisa fora do normal. Você via a Avenida Raulina, não era canalizada, as calçadinhas, aonde era canalizado, umas calçadinhas que você disputava ali com os carros. Então, naquela época, Leão, nós, ao assumirmos, falamos, prefeito, vamos através, tem moda agora falar sobre mobilidade urbana, sobre planejamento urbano, sobre os grandes centros estarem se mobilizando, a trafegabilidade, o trânsito. Então vamos já trazer esse novo pensamento para Catalão, isso lá em 2000. E a partir daí nós já pensamos nisso, na recuperação e canalização da Avenida Raulina, de leste a oeste, desde do Clube do Povo até o último trecho a ser necessitado, que hoje nós concluímos. Nós tornamos as calçadas mais amplas, a iluminação de LED, que é coisa de primeiro mundo. Então, se você hoje fazer uma caminhada ou pegar um carro e for transitar lá da represa do Clube do Povo até a antiga Parmalat, você vai pensar que, nossa, eu estou em Catalão, olha que maravilha que é isso aqui, olha que acessibilidade, olha que mobilidade que nós estamos. E isso você vai também para a marginal aqui da linha de trem, que nós estamos aqui do lado, né? Ferrovia, nós também restauramos tudo isso aí. E se você for verificar tudo em Catalão, todos os órgãos públicos de Catalão, tudo que tem em Catalão, tudo foi feito praticamente de 2000 para cá, onde Catalão realmente se tornou aquela cidade mais emergente que existe no interior de Goiás. Então, Quando você assim, desculpa te interromper, quando você citou a questão do planejamento, eu já tratei isso com o Leonardo, e eu achei interessante que ele se colocou à disposição para um debate, inclusive, porque existem algumas pessoas que, o Danilo, Mário, ainda criticam, não só a nível de Catalão, mas a nível de Estado e a nível de Brasil, que não há planejamento. Então, pelo que você está falando, você discorda frontalmente, e essa explicação que você deu é o que comprova isso, então, que existe essa ideia de se pensar o futuro em termos de planejamento. Não, eu discordo frontalmente, debato qualquer hora que for possível e esclareço quaisquer que sejam as pessoas por conta disso. Quando você pega Catalão em 2023, isso, o Danilo, Mário, tem que ser falado. O poder público tem que falar isso para a população, porque às vezes a população não tem consciência do que é Catalão hoje. Hoje, se você pegar a cidade de Catalão e colocar ela lá no centro, ou as margens de Santa Catarina, nós não perdemos por nada. No Rio Grande do Sul, no Paraná, ou em São Paulo, que são os estados tidos como mais produtivos, mais evoluídos. Mas vamos lá, vejam bem. Catalão hoje, saibam vocês e todos que estão nos ouvindo, tem o melhor aterro sanitário do Brasil. Eu já fui lá. Mas melhor aterro sanitário do Brasil, Leão. Nós temos aqui. Nós temos reciclagem de lixo orgânico. Nós temos usina de reciclagem de resíduo da construção civil. Esses concretos que são demolidos, essas ferragens, tijolo, vão tudo para lá, vira areia, faz tijolo. Então, tudo isso é feito aqui em Catalão e às vezes as pessoas não sabem. Então, hoje nós não temos lixão. Nós somos da época que porco comia lá no lixão. Vocês lembram, sair para Goiandira e lá você fez reportagem lá, porco comendo feto, porco comendo matéria orgânica. Hoje não, tá lá. E tudo isso, eu falo de peito aberto, foi feito nas administrações do prefeito Adib e eu, secretário de obra. Eu lembro que fosse hoje, os porcos lá, nós indicávamos para Brasília e o Adib atrás dos primeiros 150 mil na época para fazer o primeiro pedacinho do aterro sanitário, e nós conseguimos, e daí para diante as coisas foram só evoluindo. Agora, em termos de obra que você está falando, eu sempre gosto, quando se fala nisso, é importante você pensar na frente.
E aí, quando você fala que você está estudando, isso é extremamente importante. Uma vez eu participei de uma palestra que o sindicato ainda era aqui, o Sebrae veio, e aí o palestrante falou, olha, o brasileiro tem sempre todo mundo tem uma certeza, nós brasileiros mais ainda, nós temos uma certeza que nós vamos morrer. O americano, ele fazendo uma comparação com os brasileiros e o americano, eles têm 3 certezas, uma que vai morrer, 2 que vai pagar imposto até morrer, e a terceira que tem que estudar até morrer. Isso. E aí é importante isso, né? Agora, em termos de obras, você está falando realmente, é inquestionável. 4 mandatos do prefeito Adib, essa veia, né, de obras, que é uma veia, inclusive, do MDB. Você olha o histórico do Íris Rezende, por exemplo, né? Você olha o Íris, você já vê uma obra. Você já vê uma estrada, você vê uma obra. E para o futuro, Leonardo, porque Catalão, com essas demandas todas, quando você fala aí essa questão da educação, essa questão da saúde, né? Mas isso também tem que ser levado em conta a demanda que a cidade tem, né, Leonardo? Porque isso. Tem a obrigação de se gastar, mas a cidade também precisa atender essa demanda toda. E para o futuro, em termos de obras, podem vir mais? O que vocês acham? O que principalmente está precisando? Eu gosto sempre de trazer esse debate. Mas deixa só eu concluir uma questão do estudo que você falou e para a gente passar para esse outro. Claro. E eu gosto sempre, esses tempos atrás, eu estava aqui na porta do sindicato, o Cezão é diretor, né? Cezão é. Aí nós estamos fazendo uma greve lá no... tivendo na empresa. Na empresa, não sei o que. Eu falei, Cezão, você sabe que o Brasil é o único país que tem uma lei sobre greve? É o único país que tem uma lei que garante a greve. Direito. E eu já fui logo pegando, porque eu estava no meu carro, pegando o VADBEC, que eu faço direito. Olha aqui para você ver, ó. E fui falando, eu falei, Leonardo do céu, mas é isso mesmo, não sei o que. Ficou doido. Então quer dizer que não é só na engenharia, não é só nas ações na prefeitura, que em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que estudar. Isso então, é política, Você acha que se o Danilo, o Mário, o advogado aqui do sindicato, não estudar, se preparar com essa lei, com a Constituição, chegar lá, a empresa vai acabar com ele, vai engolir igual um jacaré, engole uma galinha. Aí a gente precisa, te interrompendo, mas fazer jus aqui ao que vem se preparando o presidente Diego Hilário, né? Porque o presidente Diego aqui, você deve com certeza conhecer também, eu não sei se conhece. É irmão do Mário, não Exato. Ele tem essa preocupação e os cursos que ele vem fazendo ao longo do tempo, da sua trajetória enquanto líder sindical, é algo que respalda isso que você acaba de falar. Para sentar na mesa de negociação tem que estar preparado. Agora, como é que você se prepara? Não tem jeito de você não estudar, né? Não, eu cheguei aqui, fiquei encabulado. Aqui vai ter dentista, vai ter psiquiatra, vai ter psicólogo. Então, as pessoas têm que sindicalizar. E por lei não é obrigado mais sindicalizar. Mas isso foi até bom que fez com que o sindicato também mexesse e se evoluísse. Então, um sindicato dessa forma aqui, que é um sindicato que é político, ele é político, mas não é um político radical, é um sindicato constante, um sindicato neutro, ele é tranquilo. Esse é um sindicato realmente que o Brasil tinha que ter como exemplo, o sindicato Metabase Catalão. Então, de forma que... E tem, viu? E tem, né? Por conta das negociações, pra você ter uma ideia, Leonardo, o Danilo tá aí, o Mário pode falar rapidamente, só para ele ter essa noção. O que representa hoje o Metabase a nível de Brasil, em termos de negociação, né? Hoje, só para você ter noção, Leonardo, muito falou na reforma trabalhista, você sabe disso, está estudando para isso. O sindicato Metabase foi o único que não... Os outros falam, e eu vou ser realista, a reforma trabalhista teve alguns pontos que foi negativo, mas eu vou ser sincero, eu tenho minha maneira e opinião até de pensar e falar. Por um ponto foi bom, existia sindicatos aventureiro que só queria dinheiro, um dia do trabalhador, quer contribuição. E o seguinte, esse sindicato morreu. Então, assim, existia no Brasil muito sindicato, mas que representa mesmo o trabalhador, você sabia que era... Então, aqueles pequenininhos que não representavam, que esperava sua contribuição, ele foi morrendo. Então, nesse ponto, foi a única maneira que eu achei bom da reforma, na minha opinião. E, assim, o Metabase, Leonardo, só para você ter noção, o Diego, nosso presidente, hoje não está aí, até mandar um abraço para ele. Hoje, o sindicato Metabase representa 24 empresas, que é mineradora e misturadora, que estão no nosso raio. Que são Semoc, Mosaic, todo mundo sabe, Cherokee, que é Tocantins, que é Erinja, aí vai, Fertigran, todas essas misturadoras em Catalão. Então, hoje, se você pegar de 24 empresas que o sindicato Metabase representa,
Nós temos hoje 3.600 sócios, 93%, é o maior índice do Brasil. Só que dentro das nossas negociações, nós temos 12 mil vidas da Unimed. Você vê o que o sindicato representa. Então, tem de 3.600 sócios, porque aí tem esposa, filhos, nós temos 12 mil pessoas que não utilizam o sistema SUS. Você vê tanto que o sindicato Metabase é importante para a cidade. A força e o impacto dele. E 12 mil pessoas que têm o cartão Unimed que foi adquirido através de uma negociação. Nós temos o Vale Alimentação, que hoje ele é gerido mensal 2 milhões mês. Se você pegar um Vale Alimentação da Mosaic, CEMOG, todas essas empresas, é 2 milhões mês. Então, esse dinheiro é gasto nos comércios, no supermercado. Então, gera emprego e é gasto no local. Só esse ano de PLR, não estou falando de salário mensal, não. Estou falando de PLR, que é uma participação de lucro, foi mais de 40 milhões que foi posto no Bolsa Trabalhadores. Nós temos um processo judicial agora que não sei, acho que mês que vem ou daqui 2 meses o trabalhador vai estar podendo ver o valor que vai receber, Leonardo. Um Bolsa Sabão. Pode caçar isso no Brasil, é só em Catalão que tem isso. O nosso jurídico é fora do normal, desculpa eu te falar. O trabalhador, ele vai trabalhar, Leonardo. E aí ele vai com a roupa, ele suja aquela roupa e vem com outra, a empresa dá uniforme. Só que aquela roupa que suja, ele joga na máquina de lavar junto com a roupa da mulher, isso. Nós conseguimos, ganhamos via judicial, a CEMOG já pagou os trabalhadores, agora, próximos meses é a Mosaic que vai fazer esse pagamento. Então, vai ser receber uma indenização por higienizar esse uniforme. Porque o uniforme dele não pode ser higienizado e lavado junto com o dos familiares. E aí não é só para trás, nós estamos fazendo um acordo com a empresa que ele vai receber o para trás e mensalmente. Então nós chamamos de Bolsa Sabão, foi um nome que nós criamos. Porque o uniforme, ele é considerado um EPI. Você não consegue entrar na empresa para trabalhar sem uniforme. Diferente de uma prefeitura, que cada um vai, é diferente de outro órgão. Agora, se você chegar numa empresa grande e multinacional, tem que ter faixa refletiva, então ele é um EPI. Então, onde nosso advogado chegou, e eu falo com o sindicato. E aí é onde que nós também fazemos um trabalho aqui interno, que é até atender e aquecer o comércio. Quando vem o PL, geralmente é em fevereiro, março, depende da empresa, o pagamento, a gente tenta avisar o pessoal para avisar o comércio. Por quê? Para fazer que o trabalhador gaste esse dinheiro. Então, assim, a gente fica feliz que quando chega fevereiro e março, os trabalhadores das empresas aí começam a reformar a casa, começam a trocar carro. Então, assim, e a gente gira aqui na cidade. Então, assim, o Sindicato Metabase, graças a Deus, tem um trabalho que dentro da sociedade, e a gente quer que o pessoal gaste o dinheiro aqui dentro da cidade mesmo, para gerar empregos, gastar aqui dentro, gerar um imposto para aqui também, não para cidades vizinhas. É importante essa abordagem, deixei até o Danilo explanar um pouco mais, mas assim, que é importante porque você, estando na política da forma que você está, e inclusive o seu nome, né, sendo cogitado aí da forma como um possível pré-candidato a prefeito, também é importante você ter essa noção do que representa uma entidade como essa aqui para a sociedade, impactando financeiramente. Isso aí movimenta o PIB do município, né, Leonardo? Mas só mais um mas aqui, por Leonardo. isso que eu fui conduzindo, você conduziu, eu cutuquei, é por isso, o povo tem que saber disso. E assim, só mais um cortando, você desculpa, Leonardo. A outra briga do nosso presidente, o Diego, que nós estamos com a empresa sentando e reunindo agora, Leonardo, para que as empresas que estão aqui em Catalão comprem os uniformes, tudo que seja compra aqui na cidade. Até isso, nosso presidente nas negociações agora, nós estamos com as empresas grandes, a não ser que não tenha aqui algum produto que não é diferente, mas até isso nas negociações o nosso presidente estão exigindo das empresas, chegou aí, vamos dar um exemplo, essa CREC. Mas por que vai comprar o uniforme Uberlândia? Se nós temos várias empresas de confecções. E tem mas a empresa, que a gente já escutou isso. Mas a empresa não vai dar como vai. Quanto mais você gasta, ele vai contratar mais funcionário, ele vai estar. Então, assim, tem essa briga nossa também que o nosso presidente está dia e noite com as empresas aqui para nós parar de comprar IPI, comprar uniforme fora. Para nós fazer que aqueça o mercado e que para que os empresários aqui cresçam aqui dentro. Claro. Então, isso é uma visão global, né? Isso. Então, e é o que precisa ter, se tratando principalmente de política, né, Leonardo? Agora, essa questão, porque a gente já está indo para o final, passa rápido, né, quando a gente vai desenvolvendo os assuntos, as ideias. Essa questão de você ser pré-candidato a prefeito e por
partido de esquerda, o PT. Como é que está isso? Isso evoluiu, não evoluiu? A gente já teve em outras ocasiões tratando sobre isso. Como é que está essa questão toda? E o Leonardo Martins, muita gente se surpreendeu em saber que você tinha esse viés à esquerda. Como é que é lidar com isso, Leonardo? Olha, nós já passamos por essa pergunta, esquecemos da anterior, né? Pode falar a anterior. Mas a anterior era qual? Era questão de obras, de planejamento. Ah, sim. Né? Porque o tempo vai, a gente vai. Mas é um programa como esse aqui, ele é muito importante, apesar que o público de vocês são seus próprios associados. Mas o podcast está ainda além disso. Mas a proposta é essa do podcast. Isso é muito importante porque é igual eu disse antes. Se não falar o que está acontecendo, a população não sabe, não procura, porque hoje todo mundo está preocupado no seu trabalho, focado em ganhar dinheiro, pagar a parcela do carro, pagar isso, a escola, não sei o quê, e não está verificando o que está acontecendo. Então, da mesma forma que vocês do sindicato têm que contar o que está acontecendo, não só para os sindicalistas, mas também para a população de um modo geral, nós também do poder público temos que demonstrar isso. Então, sobre a obra, vamos sobre a obra para não perder o time. Então vamos lá. Sobre uma obra estruturante mesmo. Sobre as obras estruturantes. Quando nós falamos sobre planejamento, sobre o que realmente precisava, nós estamos vendo que Catalão hoje, nós agimos em todos os aspectos estruturantes. Na parte de canalização, você vê o córrego Pirapiti que atravessa Catalão de leste a oeste e ele está todo canalizado, ora coberto, ora aberto, e assim como todos os grandes centros solicitam. Você vê na parte de esgoto, Catalão hoje já está com quase 80% de esgoto e rumo aos 100%. E esgoto é um assunto pouco falado, mas é um assunto que realmente é inadmissível em pleno século XXI, XXII, nós não termos ter cidades sem esgoto. A gente vê aí a nossa co-irmã Ouvidor, uma cidade rica, uma cidade que tem arrecadação, mas não tem 1 centímetro de esgoto. Três Ranchos, sucessivamente, todas as outras. Então, nós temos que lutar por esgoto. E Catalão está à frente com 80%. Se você for no Castelo Branco, hoje está fazendo mais esgoto. Se você for no Primavera, vai fazer mais esgoto. Então, já com 100%. A água tratada, nós estávamos com problemas seríssimos de água tratada. E foram partes resolvidas. Agora o prefeito já está licitando a duplicação da água tratada em Catalão. Se duplica X, se trata X, agora vai tratar 2X. Porque não adianta nada a gente ter lá a represa, o lago cheio de água, mas aqui no Morro São João só trata uma quantidade que não é o suficiente para a população. Então, agora nós vamos duplicar e já vamos falar também de peito aberto, que nós vamos estar 100% água tratada, universalizado. A questão de educação, você vê que as escolas municipais são escolas que não perdem para a rede particular. Nós estamos vendo aí as escolas nossas públicas, todas tratando os alunos da melhor forma possível, com as acomodações físicas das melhores creches novas, escolas sendo reformadas. Você vê na questão da saúde, nós estamos aqui hoje com o maior, sendo em construção com o maior hospital do interior goiano, vai ser gasto quase 100 milhões de reais, e tem a parceria depois com o poder estadual, governo estadual, para que torne esse hospital regional. Nós vamos lá no Maria Amélia, Castelo Branco, nós estamos inaugurando um posto de saúde, um UPA 2, tipo um UPA 2 que temos outro lá no Zé Marcelino. Então a saúde de Catalão muito bem atendida, então de forma que em todos os segmentos estruturantes que você colocar e qualquer assunto que você falar, nós temos obras, nós temos serviços, nós temos ações. Por isso que Catalão hoje, nós temos que estar orgulhosos de residir em Catalão, morar aqui, temos o gestor que nós temos, porque Catalão hoje não perde para nenhuma cidade do Brasil em questão de obras estruturantes, de planejamento e obras para dar qualidade de vida para a pessoa. Aí se você quiser falar sobre praça, nós vamos, sobre qualquer outros assuntos nós temos a respeito
de ações do poder público. Temos o CDQC, que agora já vai iniciar o funcionamento, que é a clínica do dependente químico agora no final do ano. Então nós temos, o ADIB lançou ontem, pronto, o que você falou que vai ter aqui um pediatra plantão, olha para você ver que está virando o sindicato, um pediatra plantão para o sindicato, que é muito importante. Catalão vai ter o pronto atendimento infantil, vai ter de graça para o povo, pediatras a 24 horas. Então, Catalão está bem servido, bem estruturado, e tudo que é feito não é feito a toque de caixa, é feito através de gestão, é feito através de planejamento, é feito através de ações. Você vai falar agora sobre essa questão política, agora, você como pré-candidato, mas antes um adendo rapidinho, porque é importante diante de todas essas áreas que você acabou de falar, você falou de educação, saúde, infraestrutura, essa coisa toda, e a oposição, Leonardo, porque eles sempre acham alguma coisa para criticar. Qual que é a crítica mais injusta que você acha que eles têm feito ou que fizeram recentemente em relação a tudo isso que você acaba de mencionar? Olha, Nave, eu vou ser muito sincero para você, que eu não ouço claramente as oposições. As oposições aqui poderiam ser mais sérias, as oposições poderiam ser mais atuantes, mas infelizmente nós não temos isso aqui. São oposições que às vezes partem para questão pessoal, para questão social. E isso não é o que nós temos que debater na política. Nós temos que debater são ações. Nós temos que debater, é o que você sempre diz, é o planejamento da cidade. O que fazer para a educação melhorar? Não basta vir cá e falar assim, a escola fulano de tal tá goteirando e tá caindo água nos alunos. Não, isso são coisas que acontecem no decorrer, tem a manutenção para isso. A rua fulano de tal tá com buraco. Não, a manutenção está chegando. O que nós temos que ter, e o que eu sinto falta aqui em Catalão, é de ter a oposição para o debate político, para o debate de ações. O que eu penso para a educação? Não. O que eu penso para a saúde? Não, eu acho que está errado fazer hospital, porque eu penso que tem que fazer isso, isso e isso. Isso que é o debate, não é criticar, falar, eles estão fazendo um hospital lá para roubar. Isso não é debate. Nós hoje somos extremamente fiscalizados. Qualquer obra pública hoje, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do município, do Tribunal de Contas da União, do Estado e diretamente pelo Ministério Público. Então hoje não existe isso mais. Hoje nós temos que ter muita responsabilidade em tudo que a gente faz. Então eu sinto falta de ter uma oposição inteligente. Eu sinto falta de ter uma oposição eficiente, para deixar de atacar a pessoa física, para discutir o que é melhor para Catalão. Aí sim, eu acho que nós estamos precisando. Qualificar o debate mesmo. Qualificação do debate. Agora, em relação a você, porque teve gente que assustou, eu ainda vou insistir nisso, porque Olha, quando se fala essa questão, principalmente da esquerda, em Catalão teve aquele ápice que foi em 2000, quando o Joanés, eu falo com orgulho que participei daquela campanha, ativamente fiz a campanha, e era uma campanha franciscana mesmo, mas literalmente, quem participou, você também lembra disso, você estava junto com a ADIB, né? Mas você lembra o que foi feito, mas eu estou para chegar no PT, no caso, e realmente a esquerda em Catalão, ela não deu sequência naquilo que conseguiu, né, em 2000. E agora ouve-se falar do Leonardo no PT. Como é que é isso, Leonardo? Olha, o Mário, o Danilo, falar em ser de esquerda é só para rico? Ser de esquerda é só para pobre? Não, a China é o quê? Socialista de esquerda, e hoje é um dos países uma das maiores potências do mundo. Então, nessa minha eleição aí, que nós tivemos, que eu mais dediquei primeiramente, que era inadmissível você continuar com o presidente igual o Bolsonaro. O Brasil não merecia isso, e não merece hora nenhuma. E eu vivi, quando eu falei para vocês que eu passei 15 anos
na iniciativa pública e 15 anos na iniciativa privada, o tempo que eu vivi na iniciativa privada foi na época dos governos do Lula. E eu vi o tanto que foi bom para a construção civil, o tanto que foi bom para a sociedade, através daqueles programas de moradia, programas sociais. O Brasil, em questão estruturante, a gente que é engenheiro pensa muito nisso. Gente, e eu volto a falar, você não, é inadmissível nós não pensarmos em questão de esgoto sanitário para as cidades. É uma questão de saúde. Depois da finalização do PAC, dos governos do Lula, do PT, quem investiu em esgoto sanitário? Goiandira foi aqui na região, está quase faltando coisinha para terminar o seu sistema de esgotamento sanitário. Durante o período desse Bolsonaro não se movimentou uma palha para através de recursos, por conta disso, porque estava tudo fechado, a Funasa parada, tudo arrebentado. Agora, com a volta do PT, já começa a discutir as infraestruturas necessárias. Então, tem que ter o PAC, tem que ter investimento voltado para a cidade, porque se você for fazer um sistema de esgoto sanitário em cidade do porte de Três Rancho, Ouvidor, vai ficar em torno de 25, 30 milhões de reais. A cidade não tem condição. Então, se não tiver o apoio do governo federal, não vai. Então, isso, profissionalmente, tecnicamente, eu vi muito mais vantagem nas administrações do Lula do que realmente essas administrações de direita. Mas não é, Mário, porque eu sou pecuarista, claro, pecuarista pequeno, eu tenho a terra que eu tenho, herança que eu recebi do meu pai, mas eu gosto de estar lá, eu gosto de negociar, eu gosto de ser meu hobby é fazer um catirinha. Comprar uma vaca, vender uma vaca, comprar um carro de mim, vender o carro de mim. Isso é o meu hobby. Eu não tenho hobby de jogar sinuca, de beber cerveja. Meu hobby é fazer um catirinha. Nós temos grupos fortíssimos de catira na televisão. Então, meu pensamento é um pensamento mais voltado para a esquerda, não uma esquerda radical. Por isso que a vida inteira eu fui PMDB, e o PMDB é um partido de centro. Então, eu falo para a turma, eu sou de centro, um centímetro para a esquerda, porque eu penso que nós temos que diminuir as desigualdades. É inadmissível ter a fila do iate, ter a fila do helicóptero e a turma passando fome. Eu prefiro que ter a fila da carne moída, a fila da costela, a fila da picanha, todos comerem bem. Isso não é demagogia. Eu penso assim agora, morar bem. Claro, eu sou profissional, formei com 20 anos de idade, trabalho a vida inteira. Eu quero ter uma casa boa para morar, eu quero ter um carro bom para morar, eu quero ter um certo conforto para me poder pagar um plano de saúde. Isso é ser de direita? Ou é ser de esquerda? Não, isso é ter qualidade de vida e trabalhando para isso. Mas eu penso no próximo. Não é porque eu não sou candidato a nada, nós estamos aqui discutindo, foi só apenas lançado o meu nome aí da questão de esquerda, porque eu participei ativamente da eleição do Lula aqui em Catalão, né? Então, evoluiu de alguma forma e está parado? Então, aí que eu vou falar para você. Aí, de forma que foi reconhecido isso no blog, foi comentado, e houve certos comentários, mas por enquanto não evoluiu nada ainda. Eu não tive diálogo com o PT, não tive diálogo, até mesmo que hoje faço parte da equipe do prefeito Adib Elias, e eu quero estar junto com o prefeito Adib Elias constantemente. Mas por que não discutir a esquerda juntamente com o nosso prefeito Adib Elias? Por que não a esquerda estar junto com o nosso prefeito Adib Elias? Então, eu quero trazer, quando eu falo nisso, é porque eu quero trazer a esquerda, o pessoal da esquerda, centro-esquerda, para a discussão política. Catalão é uma cidade diferenciada. Catalão tem aquela turma radical lá da direita, que eles têm ênfase agora nesse momento em Catalão, mas a turma do iate, a turma do helicóptero, mas tem nós que também temos os interesses na diminuição da disparidade social da população, preocupados. Que adianta eu estar bem,
Claro, é bom demais a gente estar bem, mas você está bem e o seu próximo está mal, isso não é certo. Nós temos que todos... É saudável isso. Nós temos que estar todos bem, nós temos que procurar... porque nós estamos aqui muito provisoriamente, nascemos, crescemos e morremos. Então, nós estamos aqui no prazo de 80, 70 anos e isso passa muito rápido. Então, você querer só para si, não. Nós temos, claro, quer um bem-estar para a nossa família, quer morar bem, quer comer bem, tudo dentro da normalidade, mas também porque ter disparidades grandes. E não é porque sou de esquerda que eu também tenho que dar o que eu tenho, ou ser de direita e pegar o que eu não tenho. Então, a ideologia sua é de esquerda, de querer diminuir. Porque você sabe, Danilo, o pessoal de direita abre o mercado, salve-se quem puder. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tem muita gente ainda que precisa de ajuda. Se todo mundo fosse eficiente, é claro que não precisa, mas não. 1% é eficiente, vê com aquele domínio, mas 99% precisa de apoio. Então nós temos que ter o pensamento voltado para dar, mas não pode só dar, tem que ensinar a pescar, mas tem gente que você ensina e ele ainda precisa de dar. Então, e o Brasil é um país muito jovem. Ontem eu estava vendo o filme do Celso Furtado e ele falando sobre concentração de renda e concentração de poder. Quem tiver oportunidade, assista, né, e leia e acompanhe sobre a biografia desse cidadão. O Celso Furtado, economista importantíssimo para a história do Brasil, e ele falando exatamente sobre isso, né? Essa questão da concentração, principalmente de renda, que está sempre na mão de poucos. E é difícil demais tirar desse povo, Daniel. É impressionante. Não tem como. Então, assim, quando tem alguém que tem essa ideia, você vai bater de frente com o sistema, né, Leonardo? Gente, a tendência era piorar se continuasse o Bolsonaro no governo. Estava na mão de poucos e ia ficar na mão de menos poucos. E o resto da população, quem ia ter condição de pagar quase R$80 no quilo de carne? Dá para viabilizar ele na esquerda? O que vocês acham, Mário e Danilo? A vida dele mostra isso, né? Porque ele é um cara que estudou, igual ele falou, tem o que tem, se você estudou, trabalhou, você vai ter. Mas ele sempre pensou no próprio. O Leonardo, quem conhece ele sabe, você, como se diz, está no meio do povo, na esquina, é um cara que, como se diz, gosta de estar no meio do povo. Então, assim, o Leonardo, ele... a vida dele já mostra que ele é esquerda. Então, assim, por quê? Porque é igual ele falou. Só pegando um pouco do gancho que ele estava falando, você vê tanto que o pessoal não entende isso. Vou dar um exemplo. Esse ano a gente trabalha com números. Número é número, não tem jeito. Eu gosto muito disso. Isso. Dando exemplo, eu estava pegando, Leonardo. Nós temos um projeto social em Catalão da Becate com 250 meninos carentes em ouvidor 200. É um programa social que vem do governo federal e municipal. E eu estava pegando os números esse ano. Esse ano bateu o recorde de mais projetos no Brasil inteiro, liberado pelo Lula. Então, assim, e em Catalão, no município, Catalão sempre tem um fundo municipal, você sabe disso. Geralmente era 10, 9 associações que participavam. Em Catalão bateu o recorde, foi mais de 32. Então, o governo também municipal, tem um fundo municipal. Da criança do adolescente. Isso, então assim, aí tem basquete, handebol, futebol, natação, outros vai. Então, assim, Catalão esse ano bateu o recorde, tanto que o Adib chamou o pessoal, foi lá participar das entregas, a própria Becate participou. Então, assim, você vê que com o governo Lula, é o que o Leonardo está falando, mais pessoas carentes têm condições de participar do governo. Eu sempre falo para os outros. Eu nunca fui de brigar política, eu tenho meu pensamento. Quando eu vejo que um cara está um pouco exaltado, eu já saio fora, porque é opinião, cada um tem a sua. Mas, na minha opinião, com o Bolsonaro, o rico ia ficar mais rico e o pobre mais pobre. Agora, não é que com o Lula o pobre vai ficar rico, não é isso. Mas a diferença social é o que o Leonardo falou. Ele pode comer uma carne de melhor qualidade. E pra você ver, nós somos produtor rural. E o Léo também mora na fazenda, então vai falar assim, esse cara é louco. Não, louco não. Pra você ver, o Leonardo, se você pegar com o Bolsonaro, eu acho que na fazenda dava até mais dinheiro que é hoje, mas ele pensa no próximo.
Então você vê que ele é esquerda, não tem jeito. Ele prefere ter um faturamento menor, mas ver o próximo subir. O que eu vejo no Leonardo, e aí vai ter um recado direto para algumas pessoas que às vezes ficam com esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento, né? Pensamento. O que eu vejo no Leonardo é uma coerência. Tá? Ele começou dentro ali do MDB, correndo atrás do Alei Margot nos comícios lá em 82 com o Íris. E aí teve a oportunidade do Adib, tá junto e tá aí, pronto. Quer dizer, há uma coerência nisso. Agora, você vai largar isso para ir para outra coisa, para um radicalismo? Não. Então, assim, faça favor. Tem algumas pessoas. Não estou fazendo defesa nenhuma, estou fazendo falando a verdade, de valor. né? Estou falando um cara que eu conheço. Tenho um conhecimento do Leonardo já há algum tempo. E algo que eu ainda prezo mais dele ainda, e prezo em tudo quanto é pessoa, é o que? É a disponibilidade. Toda vez que eu ligo pro Leonardo, ele atende. Tem uns idiotas aí que já são diferentes, e são pessoas públicas, hein? Isso é que eu fico grilado, isso eu fico nervoso. Eu fico bravo. O Leonardo na hora já te responde. Entendeu? Isso eu acho absurdo isso. Além disso, eu sou ansioso. Você queria marcar paciência, eu não vamos agora. Falou, não tem que agora, não. Ele falou, não, vamos agora, não, peraí, tem que organizar. Mas eu falo. Para fechar um assunto aí, esse debate é importante, porque isso que essa abordagem que você fez, Danilo. Aí nós vamos ter que trazer um sociólogo, que eu vou indicar o Leonardo, que participa com a gente lá. Muito bom. Muito bom. O Leonardo Aires, para discutir exatamente isso que você acabou de falar, porque esse aqui é o X da questão. Porque o pessoal de direita critica, não faz e critica essa questão de você dar uma condiçãozinha melhor para os outros. Mas é a ideia da direita. Então vamos entender essa ideia, vamos trazer isso para o debate. Vamos trazer isso. Mas, Návio, isso é importante, e o Návio deu uma dica boa, trazer o Léo de Castro. Eu falo Castro porque ele é de Castro. Isso é. Veja bem, chega perto de um cara desse aí que se fala bolsonarista e pergunta, moço, o que é ser de direita? Não, você tá louco. O que é ser de direita? Por que você é Bolsonaro? Aí, se eu te conseguir responder para você... Tá pronto. Tá pronto. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu sou desprovido de vaidade, eu sou uma pessoa que sou... Os meninos que trabalham comigo aqui, eu sou desprovido de vaidade. Tudo que eu puder ensinar para os meus auxiliares, eu ensino. Eu não tenho inveja de ninguém, eu não tenho ciúme de ninguém. São 20 e tantos anos na política, altamente agradecido ao prefeito Adib pelas chances e oportunidades que ele me deu. Defendo o prefeito diuturnamente. Agora, é claro que todos nós também temos que procurar nossos espaços. O prefeito Adib Elias já não é mais candidato à reeleição. Ele agora Catalão vai abrir um vácuo aí agora, onde pode surgir novas lideranças. E por que não ser uma liderança de centro-esquerda? Porque Catalão, gente, veja bem, se mostrou, e eu iniciei as minhas falas aqui dizendo que Catalão é uma ilha aqui em Goiás, na questão de ideologia política. O Lula ganhou no primeiro turno aqui sem manifestar nada. Aí, de repente, entrou a turma aí dos bolsonaristas, gastou, passou um pouco 500 votos. Então, de forma que a esquerda de Catalão tem que largar aqueles pensamentos de humildade, largar esses pensamentos de perseguição e saber que a hora é agora. A hora que o João Enéas deixou o cavalo arriado passar, agora está deixando passar de novo. E agora, se a esquerda unir, dialogar e formar convicções, as chances de fazer um vice-prefeito, ou a chance de fazer um prefeito, ou a chance de ter 3, 4 vereadores é muito grande. Mas tem que deixar as vaidades de lado, os radicalismos de lado e abrir para o diálogo, chamar quem realmente tem interesse, chamar quem tem ideologia de centro-esquerda para estar participando disso. Isso, e eu sou totalmente desprovido de vaidade, não tem ciúme, não tem problema nenhum comigo. Se der, bom demais, se não der, pelo menos nós participando da história. O que eu não poderia ter deixado acontecer, e eu fiz minha parte, é ter deixado o Bolsonaro ter sido reeleito, porque era inadmissível o que estava acontecendo, porque
1% é feliz e 99% é triste, está passando fome. Eu sou contra o amor. Pelo amor de Deus, vamos para a questão ideológica, para a questão de ideologia política. Então, hoje, observa você, o tanto que a população está mais feliz. Hoje você vai em qualquer açougue, você que está comprando carne R$18 o quilo, você compra lá costela, carne de segunda R$18 o quilo. O gás já está 90, tudo tá barateando. A gasolina já está descendo R$5. Então tudo que você pegar hoje está mais fácil, o povo já está comendo melhor. É o que o Lula falou. No meu governo, quem quiser comer picanha vai comer e vai mesmo. Falou a verdade. Não adianta só os grandão comer e os pobres lambendo o osso aí. Todos têm que comer. Tem gente que vai arrepiar, não, e isso com o Leonardo pegando um gancho, porque a gente tem um lado sindical, aí vamos lá, baixou tudo, diesel, gasolina, tô falando, foi tudo, mas tô falando os mais principais, carne. E aí pergunta se o salário do trabalhador diminuiu. Não diminuiu. Então o poder de compra dele aumentou. Porque os matemática. O salário do trabalhador não diminuiu. Então o salário do trabalhador continuou ou até aumentou. E o que acontece? Ele, no poder Bolsonaro, vamos ser sinceros, ele estava trabalhando para comer. Mal. E a cereja do bolo, você não sabe qual que é, Návio. O povo já está sendo chamado do banco para diminuir as dívidas. Por que antes não fazia isso? Você ia lá pegar dinheiro no banco, quanto você quer? 12% ao mês. Agora o povo, lá, você vê o Itaú lá aberto para negociações, você vê o banco aberto. O Nubank, 1 milhão de pessoas que está sujo no Nubank, e o Nubank já te chamou para liberar. Então isso é o quê? É Lula forte, é povo forte. É isso que tem. A nação ela é forte com o povo forte. O pessoal que está em débito e com o nome sujo estão chamando para negociar o valor lá embaixo. Você vê que tem. Então, assim, pessoal, não adianta discutir, né, Leonardo, com nós. Nós temos assunto demais. 1h, bateu, vamos embora, gente. Leonardo, muito obrigado pela presença. Valeu, Danilo, vocês despedem depois do final. Para fechar, é importante a gente sempre destacar aqui o papel que o Metabase vem fazendo através da TV Metabase, do Metabase na Cidade, que é esse podcast, mostrando a relevância dessa entidade para a sociedade. O que ela tem feito impactando não só os associados, os trabalhadores que ela representa, mas seus familiares e a sociedade como um todo. Como é que você vê isso? Você vai encerrar falando sobre isso. Como é que é o seu olhar para essa entidade que impacta tão fortemente a sociedade de Catalão e da região? Muito obrigado, Leonardo. Olha, Návio, Danilo, Mário, eu já tenho sempre os olhos bem regalados aqui para o Sindicato Metabase. Mas agora com essa vinda minha aqui, eu me impressionei mais, viu, Danilo? Por saber o trabalho que vocês estão fazendo. Porque o sindicato, de uma forma geral, eles erraram muito nesses tempos passados, né? Quiseram aparecer mais e trabalhar menos. E hoje a gente tem visto, e eu estou vendo aqui hoje, o Sindicato Metabase realmente dedicando a quem ele tem que dedicar, que é aos seus associados. Mas está indo além, né? E além disso, indo além. Porque você hoje, o funcionário, ele não é obrigado a sindicalizar-se. E aqui hoje tem alta taxa de sindicalizados, 93%. Então, de forma que qual qual sindicato que tem jurídico à disposição, vai ter dentista à disposição, pediatra à disposição, quer um engenheiro à disposição, não, você pode me contratar, estou à disposição. Se precisar uma parceria com o engenheiro, eu estou à disposição de vocês. Então, de forma que eu gostaria, enquanto pessoa pública, estar sempre participando com vocês aqui, porque eu admiro muito vocês. O Danilo aqui, eu era menininho, vendo ele lá no crack, lá com o pai dele, Vanderlei Carteiro. Então, isso a gente empolga, porque são pessoas, o Mário aqui, gente, eu sou o senhor, gente de Catalão. Vocês são de Catalão, são raiz, nós brincávamos aqui, turma da Rua Estreita, com a turma da Rua do Pim, né? Lá da Vila Liberdade. Então, de forma que é show de bola. Então, o Metabase está de parabéns, os sindicalistas estão de parabéns, os sindicalizados estão de parabéns, a diretoria do Diego
está de parabéns. A vida é essa, é dedicar ao próximo. Nem sempre. E outra coisa, ninguém ganha nada. É tudo. Eu já participei ativamente no CREA, já fui conselheiro regional, já fui nacional, já participei de tudo no sindicato dos engenheiros, só que infelizmente aqui no interior essa parte é mais fraca. Mas eu já participei disso, sei o quão é importante. Então, de forma que parabéns pelo espírito público de vocês, parabéns pela dedicação de vocês e vamos usar o Metabase para sempre fazer o melhor para os sindicalizados e também para a população de uma forma geral. Muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. Tá, então, o engenheiro Leonardo Martins, secretário de Obras, falando com a gente. Obrigado, Mário. Até a semana que vem. Falou pouco, Mário, hoje. Hoje o assunto rendeu, né? Mas agradecer, né? Agradecer por estar aqui, agradecer, né? O engenheiro Leonardo Martins de estar aqui, que enriqueceu tanto, acho que o nosso debate, né? Aqui, acho que vai tá gravado lá no YouTube, né? As pessoas vão ter oportunidade de ver esse debate sobre direita e esquerda, né? O que o presidente Diego sempre traz aqui. A cidade que tem uma engrenagem sindical forte, ela tem uma economia forte. E eu vendo o engenheiro Leonardo Martins falar sobre a evolução da cidade, pensando no que foi a evolução do sindicato Metabase, né, junto com essa evolução da cidade. Acho que essa gestão do presidente Diego soube aproveitar a evolução da cidade e evoluir junto, evoluir a renda do trabalhador junto, para que o trabalhador associado, para que o trabalhador do sindicato Metabase pudesse também ajudar a alavancar a economia da cidade. Né? Então, assim, agradecer, né, o engenheiro Leonardo, agradecer o espaço aqui e dizer dessa alegria, né, desse momento aqui onde a gente pode debater tantas coisas. É verdade, importante isso, né, Danilo? Danilo Metabase agora se despede, né, falando sobre esse momento que vive o Metabase e essa entrega que está sendo feita não só para os associados, mas para a sociedade como um todo. Com certeza, quero agradecer o Leonardo. Para finalizar, Leonardo, só para o pessoal não ter um pouco de noção, igual você falou que às vezes a gente não chega a essa informação, através de várias obras em Catalão que foi feita, que foi pelo prefeito e o Leonardo que está atrás, além de melhorar a cidade, desenvolver, tem o lado também financeiro que muita gente no final do córrego não queria morar. Hoje, quanto que vale uma terra lá? Lá no Ipanema eu lembro, quando o Zé Moreira fizeram uma casa, na época umas casas com o governo, não, ninguém quer morar, vai comprar um terreno lá. Então, através do desenvolvimento também veio a valorização do próprio terreno das pessoas que tinham nesses locais. Então, parabéns pelo belo trabalho, que às vezes as pessoas não sabem disso, parabéns por estar na frente dessa bela pasta, e se Catalão está desenvolvendo, tem um pedacinho do Leonardo. É isso então, assim a gente encerra mais essa edição do nosso Metabase na cidade, agradecendo você e te pedindo também, dar aquela força pra gente, vá lá, né, no sininho, faça, né, se habilite para que você seja notificado assim que a gente entrar, né, com uma transmissão como essa que você está vendo, um conteúdo inédito e novo como esse. Por hoje é só, grande abraço a todos, até o próximo Metabase na cidade. Lá em cima, pessoal, ó, todo mundo dando tchau lá, valeu, até semana que vem, um abraço, valeu. Aí, garoto, fechou. Quando o assunto é bom, passa nem ver, né?